Olá, boa tarde, seja muito bem-vindo a mais um programa Conversa de Mulheres nesta tarde maravilhosa, de muito calor. É verdade, é um prazer estar aqui. Vocês já sabem que às vezes está fresco aqui no estúdio, não é? Quando nós dizemos que está calor é porque nós desejamos calor, então está assim um bocado fresco. Uma lareira. Mas hoje temos em cima da mesa, além dos copos de água, um tema quente. E as flores? E as flores. Temos um tema quente. Hoje vamos falar sobre direitos na gravidez, no parto e pós-parto, que é esta altura tão importante da vida de uma mulher, exatamente, de um casal, de uma família. Vamos conhecer a Mia Negrão, que além de ter um projeto que é o Nascer com Direitos, é advogada e doula. Portanto, vem trazer aqui estes dois mundos, vamos assim dizer, que se completam para podermos então falar sobre isto, sobre aqui os direitos. E se calhar vai, com este programa, saber algumas coisas que tomava como certas, alguns procedimentos até médicos que tomava como certos e que acontecem e que se calhar afinal não são assim tão certos, ou não têm que ser assim tão certos. Isto vai ser vai ser quente. Hoje vai ser quente. Isto hoje vai ser forte. E então, e é isso. Quem quiser ver os nossos programas e partilhar estes programas, como é que pode fazer? É muito fácil, através do Facebook Conversa de Mulheres e o Instagram Conversa.mulheres. Tem essa oportunidade de partilhar todos os conteúdos que são lá colocados, muito interessantes, as páginas das nossas convidadas, as fotografias muito fofinhas, aquelas mensagens cor-de-rosas, muito lindas. Pronto, e desta forma dá a conhecer estes projetos, estas mulheres que vêm até ao nosso programa, para dar a conhecer e um abrolhos. Hoje é um abrolhos. Hoje é um abrolhos. Exatamente. E para ver todos os programas que são abrolhos, é através do YouTube, no canal Curiagos TV, playlist Conversa de Mulheres. É verdade. Estou a olhar para ti, estou a ouvir, estou atenta ao que estás a dizer, Cláudia Sofia. Então, é sempre um prazer. E os programas completos? Rever algum programa que não tenha tido a oportunidade de assistir, está lá colocado e não seja invejoso, partilhe. É verdade. O programa de hoje é para ser partilhado com todas as futuras mamães, com todos os casais que vão ter filhotes, para poderem saber, ou com alguém que teve um parto recentemente e que se calhar achou que não correu da melhor maneira. Já vamos aqui saber o que Ainda é que é. Há pouco estávamos a falar dos tapetes arraiolos. Dos tapetes de arraiolos? Sim, aquelas costuras todas. Das costuras todas. Desculpa. Não, se não era contigo, estava a falar com Não, estavas a falar comigo. Não falámos, foi em tapetes de arraiolos e eu não cheguei lá aos tapetes de arraiolos. Mas já vamos falar isso com a nossa convidada. Por favor, não se esqueçam que eu sou muito impressionável mesmo só na minha imaginação. Eu não preciso de ver para ficar mal disposta e me sentir mal. Eu sou só na minha imaginação isto já começa a ficar branco. Ver a Ruta ficar branca. Assim, branca. E a deitar-se para cima de mim. Pronto, fazemos uma pausa, já voltamos. Exato. Bem, mas agora vamos já ao separador? Vamos passar o separador Saúde e Bem-Estar. É verdade. E cá estamos nós, então, para dar as boas-vindas à Mia Negrão. Olá, Mia, seja muito bem-vinda. Advogada, doula, assessora de lactação, instrutora de massagem infantil, formadora e fundadora do projeto Nascer com Direitos. É verdade. Isto tudo. É muita Devíamos coisa. ter conhecido quando estávamos grávidas, não é? Completamente. Não sei se a lei já era a mesma, mas podemos saber. Há 6 anos atrás. Se calhar não. Ainda não fazia isto tudo. Não, mas já tinha algum conhecimento. Sim. Pronto. Então fale-nos um bocadinho do seu percurso, Mia. De onde é que é? Como é que surge aqui? O que é que vem primeiro? Na realidade, nem sequer sabemos o que é que vem primeiro na sua vida. Mas logicamente. Então, vamos lá. Então, eu nasci em Coimbra, embora depois só tenha lá estudado na faculdade. E foi precisamente em Coimbra, quando eu estava entre o 3º e o 4º ano da Faculdade de Direito, portanto o curso são 4 anos, eu não achei que o curso tivesse sido suficientemente esclarecedor para mim. Ou seja, fiquei a aprender muitas coisas, obviamente, mas havia sempre alguma coisa que me estava a faltar. Porque não há uma perspectiva de género no direito, no ensino do direito ainda em Portugal. Existem algumas faculdades que já têm e depois descobri uma onde fiz o mestrado e por isso fui para o Porto, mas a verdade é que
eu já estava muito interessada nestas matérias dos direitos das mulheres na gravidez e no parto, e houve uma altura em que descobri num grupo de Facebook, na altura o Facebook estava muito em voga, hoje já nem tanto, hoje já foi. E descobri um grupo Ainda de Facebook. está para as pessoas com mais alguma idade. Sim, mas agora para as pessoas mais jovens já só estão no Instagram e no TikTok, sim, tudo mais já não O é TikTok verdade. é muito mais à frente. Pois é. E no Facebook descobri um grupo onde se falava muito sobre estas questões do parto e como é que eram os partos, e foi quando eu comecei a perceber que aquilo a que chamavam o corte, não é? Portanto, o corte no períneo, que na verdade chama-se episiotomia e que se faz rotineiramente em Portugal, agora já não tanto, mas na altura, portanto em 2015, penso eu, fazia-se ainda muito, e eu comecei a perceber que aquilo era de facto uma espécie de mutilação genital feminina, não era suposto acontecer. As recomendações da Organização Mundial da Saúde diziam que não devia acontecer nesta taxa tão elevada como nós tínhamos, que era de cerca de 73%. E comecei a enverdar por aí a tentar perceber, então vamos lá ver o que é que está a acontecer nos hospitais em Portugal e porque é que isto está a acontecer. E foi aí que eu... Deixa-me só perguntar, porquê é que já era tão interessada aqui nesta parte da gravidez e do parto? Porque nunca ninguém tinha resposta para me dar. Eu lembro de ser muito pequenina e estar a perguntar à minha mãe como é que nasciam os bebés e o que é que acontecia, na prática o que é que acontecia, e dela me dizer qualquer coisa como e depois o médico vai lá e faz um cortezinho pequenino, porque senão o bebê não nasce. E eu tipo, mas não nasce como? Sério? Mas como é que é possível um bebê Mas por acaso nascer? É verdade que eu também, em pequena, já tinha ouvido esta conversa do corte. Não que o bebê precisava do corte, mas pronto, que era havia, comum que se fazia. Que se fazia um cortezinho. Sim, só que eu não fiquei satisfeita com esta resposta e fiquei para o resto da vida a pensar, isto não deve ser bem assim. Só que depois, no 12º ano, a mãe de uma amiga engravidou, já uma gravidez bastante tardia, nada planeada, acabou por ter o bebê, e lembro de nós estarmos a conversar sobre estas coisas e desta minha amiga me dizer, ai, a minha mãe já está preparada, ela já me teve a explicar o que é que acontece, e depois cortam. E eu, mas cortam? Mas isto não faz sentido nenhum na minha cabeça, porque é que é preciso cortar? Então, e aqueles bebés que nascem em casa porque a grávida não tem tempo de chegar ao hospital, ou que nascem numa ambulância, ou que nascem no carro, não há corte nenhum nesses casos. Como é que eles nascem na mesma? E fiquei sempre com esta dúvida. Portanto, isto começou tudo com o corte. O corte, sim, foi aqui uma ideia fixa. Foi. E foi por aí que eu depois também decidi fazer então o curso de doula. Quando comecei a perceber que havia doulas e percebi o que era uma doula, pensei, bom, vou fazer o curso, não que eu queira ser doula porque não quero, mas quero pelo menos trazer depois para a minha prática jurídica algum conhecimento científico também, ou seja, saber o que é um parto, o que é a fisiologia do parto, ter um conhecimento mais abrangente. E foi isto que aconteceu, mas depois a vida trocou-me os planos e tive uma amiga que engravidou e ela disse que queria que eu fosse a doula dela. Eu disse, não, eu vou-te encaminhar para outras pessoas, vais fazer um encontro com elas e logo vês. E ela ainda teve com 2 ou 3 doulas e disse, não, vais ser tu a minha doula. Eu disse, eu não estou preparada, eu não quero ser doula. E pronto, e estive no parto dela e acompanhei depois a gravidez toda também. Adorei e, como se costuma dizer, fiquei com o bichinho e continuei depois a acompanhar alguns partos. Até que comecei a ficar impossibilitada por causa da minha agenda, porque entretanto eu fiz o curso em 2016, o curso de doula. Depois, em 2018, eu fiz finalmente o meu exame de agregação à Ordem dos Advogados, portanto, tornei-me advogada em 2018 e aí eu já não conseguia conciliar. Já era difícil as duas coisas. Então, explique-nos, nós já tivemos aqui, por acaso, acho que nem uma ou duas, sim, doulas, mas explique para quem não souber o que é uma doula, o que é que faz uma doula, porque é importante uma doula aqui num parto. Então, a doula dá apoio emocional, não confundir com o apoio psicológico, portanto, não são psicólogas, e dá apoio físico também durante a gravidez. Portanto, no fundo, na gravidez e no parto, no fundo, acaba por criar um espaço seguro para aquela grávida, para ela poder ter dúvidas, para ela poder chorar, para ela poder desabafar, para ela poder só ser uma pessoa que está grávida e que vai parir e que tem os seus medos. Não é um profissional de saúde, não é considerado um profissional de saúde? Não, é assim, nós temos doulas em Portugal que são também profissionais de saúde. Sim, também são enfermeiras, não exato, é? Enfermeiras, temos médicas também, temos fisioterapeutas, temos várias profissionais de saúde que depois se tornam doulas também. Mas o ser doula não implica que é profissional de saúde. Não, e nós não fazemos... é o seu caso, por exemplo. Exato, e nós não fazemos qualquer ato clínico, não andamos a medir tensões, nem fazer nada disso. Isso é tudo para profissionais de saúde. Mas, efetivamente, este apoio, por exemplo, a dar medidas de conforto durante o parto, fazer massagem, utilizar
recursos como o rebozo, por exemplo. Que é isso? É um pano mexicano que se usa, é muito versátil, mas que dá para colocar, por exemplo, nas ancas e fazendo assim um movimento, alivia muito as dores no trabalho de parto. Às vezes o nosso trabalho pode ser só segurar um chuveiro. 6 anos de programa, nunca ouviste esta do rebozo. É, mas há muitos recursos, sim. No fundo, a doula, a mim parece-me, e se estiver enganada é corrigir-me, que é um bocadinho alguém que é especialista aqui nos partos e que há muitos anos atrás, eu acho que todas as aldeias, todos os espaços tinham alguém assim que era, não é? Estava lá alguém, se calhar a mãe, a avó, não sei o quê, mas que havia ali a parteira, não é? Que se calhar não era bem parteira, se calhar não era bem enfermeira, mas que era aqui a ajudar aqui nos partos das pessoas. Como todas nós podíamos ser doulas, a questão é... Claramente eu não sei. Com a socialização que nós temos hoje, é muito difícil, e eu vejo isto muitas vezes, que estou a acompanhar um casal e nunca viram um bebé, nunca estiveram com um bebé, ninguém na família teve bebés ainda, ou porque são filhos únicos, ou porque só têm primos mais distantes, não sabem o que é ter um bebé. E então isto acabam por cair num vazio referencial que depois lhes deixa muitas dúvidas. Será que eu vou ser capaz de cuidar do meu bebé? Será que eu vou conseguir amamentar? Será que eu vou conseguir parir? Porque nunca viram. E, na verdade, uma doula é uma pessoa que já tem alguma experiência, já viu. Normalmente as doulas também já são mães e já têm bastante experiência também com isto. Aliás, aquilo que eu vejo em Portugal é muitas mulheres tornam-se mães e depois querem ser doulas porque percebem que realmente aquilo foi transformador na vida delas e querem ajudar outras mulheres também. Querem ajudar outras mulheres porque sentiram-se de alguma maneira desapoiadas, não foi? Sim. Exatamente. Pronto. E então, aqui entra a ser doula, ainda fez aqui, como é que foi esta experiência de ser doula aqui que ainda fez isto com algumas pessoas? Sim, e agora estou a acompanhar novamente um casal, porque para quem não queria. Consegui arranjar aqui pronto, na minha agenda consegui ter algum tempo, mas é muito gratificante, sim. As experiências de parto não são todas iguais. O facto de ser uma doula normalmente faz com que a experiência de parto seja mais positiva, mas não vou dizer que todos os partos são aquilo que é idealizado pelos casais, porque eu diria que 95% dos partos não acontecem como idealizado. Aliás, logo na gravidez, muitas vezes, já há uma ou outra intercorrência que já nos vai dizer que se calhar o parto não vai ser exatamente como aquela grávida previu. Mas isto é lidar, e para isso é que as doulas também estão cá, não é? Que é para dizermos, ok, não vamos pelo caminho A, se calhar não vai ser o nosso plano A, já vai ser o B, vamos fazer um plano C, vamos fazer um plano Y, se for preciso. Mas alguma coisa vai acontecer, não é? Tipo, e isto é muito importante também, nós estarmos lá para adequar as expectativas. Porque às vezes há aquela expectativa de que, o parto e depois isto é natural e, portanto, já fazemos isto há milénios, portanto, isto só pode correr bem. E às vezes não. Nós fazemos há milénios, mas nós, pessoalmente, não fazemos há milénios. Pois. Pronto. E depois há sempre aquelas pessoas que são mais pessimistas, acho que são mais assim, animadas e positivas, mas na realidade isto pode correr de várias maneiras diferentes, não é? Sim, e temos que estar preparadas para uma data de desfechos possíveis. E não significa que eles sejam piores ou que eles sejam maus, são só diferentes. Sim, exatamente. E então, uma doula pode estar num hospital, por exemplo, pode acompanhar ou é só para partos em casa? Como é que isto funciona? Depende dos países. Em Portugal ainda estamos assim um bocadinho na idade das trevas no que respeita a isto. Porque as doulas não são... as doulas ainda não são reconhecidas, portanto isto não é uma profissão, é uma atividade profissional, mas não é reconhecida como profissão ainda e os hospitais têm ainda muitas questões com as doulas, porque acham que elas vão atrapalhar, porque acham que elas vão estar a ocupar um lugar que não é o delas, porque vão na qualidade de profissional de saúde ou que vão substituir profissionais de saúde, o que não é verdade. E depois temos um problema gigante com os hospitais que, em regra geral, não aceitam um acompanhante ou não aceitam 2 ou 3. A lei diz-nos que temos direito a ter até 3 acompanhantes durante o parto. Até 3? Até 3 acompanhantes. Não sei se queria essa gente toda lá, mas também não fazia ideia, pensava que era só tipo... A lei diz em regime de alternância, há um ou outro hospital que deixa que as pessoas estejam lá, se a grávida quiser, que quem decide é a grávida. Se a grávida disser que não quer lá 3 pessoas, não tem lá 3 pessoas. Claro. Mas imaginem, há muitas grávidas que querem, por exemplo, o marido, a doula e querem uma fotógrafa de parto. Já são 3. Ok. Pois, é verdade. Portanto, faz sentido, em algumas situações, ter... É assim, eu sou muito reservada nesta matéria, eu acho que as pessoas têm que pensar muito bem nisto, porque
qualquer pessoa que esteja no parto, seja profissional de saúde, seja doula, seja marido, seja quem for, é uma interferência no parto. Sempre. Sim. Portanto, há mulheres que vão lidar muito bem com isto e há outras que não vão lidar tão bem com isto e podem ainda não saber. Por isso eu faço sempre esta ressalva de pensem bem quem é que querem ter no parto, porque quando dizem, eu por mim quero lá ter estas pessoas todas, mais a minha mãe e o meu tio e não sei o quê. Vamos com calma, se calhar tanta gente pode não ser assim tão bom. Mas há mulheres eu não me imagino ter lá muitas pessoas. Gente, não. Só o marido. Mas acho muito importante que esteja mesmo lá alguém para acompanhar. Sim. Sim. E acho que as grávidas que tiveram filhos durante a pandemia, em que houve aqui um acesso restrito, deve ter sido muito difícil. Foi muito difícil. Porque eu lembro-me, acho que já contei aqui da minha experiência, que sou uma pessoa sempre muito decidida e muito... sei o que quero, sempre fui assim, não é? Não há assim muitas indecisões. Na realidade, sabia na minha cabeça, já nos vai falar sobre isso, mas na minha cabeça, para mim, claro que eu quero anestesia porque eu sofrer o menos possível, ver o menos possível, tudo o menos possível, mas na altura, quando me pediram para assinar um papel, eu não me sentia capaz de assinar um papel, porque eu leio sempre as letrinhas pequeninas. Claro. E eu não me sentia capaz de ler as letrinhas pequeninas, então era como se eu fosse assinar sem consciência. Então eu não queria assinar o papel. Foi, sei lá, foi ali um tique-teco naquele momento da coisa. E foi preciso vir o meu marido, que é uma pessoa que eu confio, e me dizer, então, mas tu queres assinar o papel, porque isso era o que tu querias fazer antes, assina lá o papel, onde é que é para assinar? Pronto, e aquele apoio de alguém que a gente confia, porque é isso que está a dizer, é muito importante ter ali alguém que a gente olha e a gente confia nesta pessoa, porque as outras pessoas podem ser amorosas, mas nós não as conhecemos de lado nenhum, não é? E sempre, essa perspectiva é super importante, porque aquilo que acontece quando estamos em trabalho de parto é que nós temos que funcionar com o nosso cérebro mais primário. E, portanto, nós desligamos, de certa forma, o nosso neocórtex, que é aquilo que nos permite estar aqui a conversar, a pensar, fazer raciocínios matemáticos. Eu pensei que era só eu que tinha ficado assim, tipo... Não, isto é muito comum. O que é que acontece? Nós, no parto, precisamos mesmo desligar o cérebro. Não é suposto estarmos a ler, a ver filmes, a conversar. É suposto estarmos conectadas, ligadas, a olhar para dentro, como se costuma dizer. E, portanto, isto não se coaduna muito com muitas pessoas a falar connosco, luzes brancas acesas, por exemplo, pessoas a entrarem no quarto sem baterem à porta, termos que estar a ler letrinhas pequeninas e a assinar e a tomar imensas decisões. Portanto, na verdade, estas decisões devem estar quase pré-tomadas. Claro que nós não sabemos tudo o que vai acontecer, mas nós sabemos uma data de coisas, sabemos o que é epidural, portanto, nós podemos pensar nisto antes. Será que eu quero epidural? Será que não quero? Fazer uma consulta de anestesia no próprio hospital, para percebermos quais são os riscos, quais são os benefícios, o que é efetivamente a epidural, quais são as doses administradas. Há quem queira saber mais, há quem queira saber menos, isto depois há para todo o tipo de pessoas. Perceber qual é a técnica que é utilizada. De ir lá saber isso, a mim nunca ninguém me propôs nada disso sequer. Pois, nos hospitais públicos, à partida, não é uma coisa que se proponha. Só se pedir para falar com o anestesista, quando vai, por exemplo, agora já muitos hospitais têm a consulta de plano de parto. Há uma médica anestesista, efetivamente, que tem todo um projeto em que ela faz isto e faculta esta informação e faz também consultas, não só de grupo, mas também individuais, para a pessoa decidir que método farmacológico é que quer para aliviar a dor, porque há mais do que um. Está a ver, outra coisa que eu não Sim. E depois, isto leva-nos ainda a uma outra coisa, que é a maioria das grávidas agora já está muito mais informada do que estava há 5 anos atrás. Aliás, eu diria que a pandemia foi um ponto de viragem. A pandemia teve muitas coisas más, mas aqui para esta área teve muitas coisas boas. As pessoas leram... As pessoas acordaram para a vida, desculpem a expressão, acordaram para a vida. Porque aquilo que aconteceu na pandemia já acontecia antes. A restrição de direitos nos hospitais, não deixarem entrar acompanhante, isto acontecia antes. Mas quando começaram a justificar que era pelo Covid, então as pessoas começaram a dizer, então, mas é pelo Covid, mas os profissionais de saúde também não fazem testes e estão aqui, usam máscara, portanto, o meu marido também vai estar e também vai usar máscara, qual é o problema? E diziam-lhes que não. E as mulheres começaram a reclamar e houve um aumento do número de queixas que foi uma coisa absolutamente abismal. E, portanto, foi muito bom porque as pessoas começaram a ficar mais informadas também, começaram a procurar mais informação. Para saber os direitos de uma coisa, acaba-se por saber os direitos de várias coisas. Acaba por vir em pacote. E começaram também a exigir uma outra coisa, que é o walking epidural, que é, no fundo... Também, quando li isto... Fiquei, nem faço ideia do... Faz ideia, o walking. Não. Claro, mas agora o que toda a gente fala disto. Mas tem que nos falar, Mia, porque nós aqui não falámos nunca disso. Abre-nos os olhos. Eu não sou anestesista, mas já sei umas coisinhas sobre isto. Mas basicamente, a walking epidural, o walking para os amigos,
é a mesma coisa, portanto é uma epidural, portanto é analgesia epidural, mas permite-nos ter as pernas, portanto sentir as pernas, ter sensibilidade nas pernas. O que é que isto significa? Nós conseguimos movimentar-nos durante o parto, conseguimos manter a liberdade de movimentos durante o parto, conseguimos manter outras posições para não estarmos sempre deitadas, porque se sabe que estar deitada, principalmente em posição litotómica, ou seja, de barriga para cima, não é bom para o bebê, nem é bom para a mãe. Não é a posição, realidade, não é a posição mais natural. Mais fisiológica, exatamente. E, portanto, para evitar que as grávidas fiquem confinadas à cama, por assim dizer, aquilo que se faz é uma walking epidural para elas poderem movimentar-se. Portanto, elas não têm dor, mas mantêm a liberdade de movimentos. E isto é fantástico. E agora perguntam... não se faz isso sempre? Porquê é que há hospitais em que dizem, desculpe lá, mas eu aqui não faço walking epidural? Hospitais, anestesistas que dizem que não fazem. A diferença está na dose. A diferença está na dose. Portanto, se o anestesista diz que não faz walking epidural, e eu até tenho um vídeo no Instagram sobre isto, se diz que não faz o walking epidural, então estamos muito mal, porque é um anestesista, então não sabe fazer contas, tem que ser despedido. Claro que eles sabem, não é? Claro que sabem. Pois, porque aquilo, a dose deverá ter a ver com o peso da pessoa, com... Há uma dose, eles têm uma dose tipo, e aquilo faz-se uma conta e diminui-se ali um dos fármacos, porque a epidural não é um fármaco só, é um conjunto de, penso que são 3 fármacos diferentes. Pronto, agora vou eu fazer aquelas perguntas tipo que nem estão aqui, mas que eu fico a pensar. Uma das razões que a mim, pessoalmente, me assustava a epidural e que eu acho que veio naquele dia foi porque eu tive uma amiga em tempos muito novos, lá está, são estas experiências, que ela ficou muito mal por causa da epidural. Ela teve uma semana sem andar. Ou seja, eles pensavam mesmo que aquela pessoa nunca mais ia andar, porque teve ali uma lesão, umas coisas, pronto. Graças a Deus, aquilo, passado uma semaninha, a moça recuperou e pronto, voltou à sua vida normal. Mas eu fiquei sempre naquela. A epidural tem este senão um bocadinho grave. Se há uma maneira de fazer isto em que a pessoa ainda sente as pernas, ou seja, há aqui um alerta que está tudo a correr bem, porque é que isto não é um... Eu, por exemplo, eles assustaram-se também comigo, porque eu fiquei umas horinhas sem me conseguir mexer, umas horinhas valentes depois da epidural. Isto devia ser a prática comum, fazer o walking epidural em vez de fazer logo se calhar até ajuda se houver alguma coisa, já não estou a sentir as pernas, espera lá, está alguma coisa que não está bem, não é? Eventualmente, mas mesmo com uma dose mais baixa, portanto, mesmo a walking, a pessoa pode ter efeitos secundários e há muitos efeitos secundários de uma epidural. E depois há aqueles efeitos secundários mais graves que acontecem 1 em 200 mil ou 1 em 500 mil. Sim, claro. Aí podemos passar então para o outro lado, que é da minha advogada, não é? Que depois lida com estas coisas e de facto nem sempre estamos aqui perante um erro médico, há coisas que efetivamente acontecem. Aqui a questão é, a pessoa foi informada previamente de que isto podia acontecer? Ou seja, se eu souber que 1 em cada 200 mil pessoas podem desenvolver depois uma meningite após a epidural e ficarem com lesões para o resto da vida, será que eu quero arriscar? É 1 em 200 mil. Será que eu quero arriscar? É a decisão da pessoa. Exato, a pessoa tem que decidir. Agora, o problema é, quando isto não está no consentimento informado por escrito e quando isto não é dito à pessoa, então a pessoa, se assinar o papel sem ter lido e sem ter sido informada, então não há consentimento informado, porque efetivamente a pessoa não foi informada, não foi esclarecida e, portanto, quando ela assinou o papel, ela não sabia muito bem o que estava a fazer. A única coisa que sabia era, eu quero aliviar esta dor. E que a pessoa na altura às vezes está um bocadinho já desesperada. Alterada. Sim. E alterada. Mia, então, para falarmos, que já estamos aqui a falar destes direitos na gravidez e no parto, é a ativista destes direitos e criou aqui este projeto Nascer com Direitos, não é? Em que é que consiste este projeto? Então, inicialmente, quando eu criei o Nascer com Direitos, a ideia era, no fundo, ter uma página nas redes sociais e ter um site para partilhar informação que fosse gratuita com as pessoas, para começarem a ter noção dos seus direitos e para começarem também a fazer algumas exigências nos hospitais. Porque lá está, o corte, que ainda temos que ir falar dele. Sim, vamos chegar lá. E resultou, porque a verdade é que depois vamos chegando a algumas coisas muito curiosas, nomeadamente alguém num hospital, uma administração de um hospital, que achava que eu tinha inventado os planos de parto, porque eu tenho um plano de parto, um modelo de plano de parto disponível para download gratuito no meu site. E alguém achou que eu tinha inventado o plano de parto. Temos até umas fotos que se calhar depois vão Não passando. fui eu que inventei o plano de parto. O plano de parto, efetivamente, é algo que existe, que neste momento está previsto na lei. É um dos direitos das grávidas e dos casais a fazerem o plano de parto e a discutirem-no até com as equipas profissionais de saúde nos hospitais
para depois saberem se podem cumprir ou não aquele plano de parto. E efetivamente resultou no sentido em que eu vejo as pessoas cada vez mais a dizerem, quando já vêm às sessões comigo, dizem: eu já tenho os documentos todos, agora também tenho um plano de pós-parto, que também é super importante, e é bom ver que as pessoas já estão cada vez mais informadas e que procuram outros planos de parto também alternativos quando aqueles não chegam, ou quando não servem, ou quando querem coisas diferentes. É muito importante as pessoas estarem efetivamente... No fundo, aqui o que a Mia quer é que as pessoas, ou que é aqui a sua missão, ou aquilo que gosta de fazer, é que as pessoas saibam os direitos que têm e tomem decisões conscientes. Exatamente. E quando, lá está, se a informação que eu disponibilizo gratuitamente não for suficiente, as pessoas podem marcar uma sessão, que é uma sessão Nascer com Direitos, e falamos sobre isto, ajudo a construir o plano de parto também, dou informação, vou sempre enviando links das recomendações da Organização Mundial da Saúde, das evidências científicas relativamente a um ou outro assunto que normalmente são aqueles mais controversos, como por exemplo a episiotomia, e a partir daí as pessoas vão tomando as suas decisões. Sempre nesta ótica de o plano de parto não está escrito na pedra, não é? Portanto, ele é um plano que está sempre em aberto. Digamos que é um plano A. É um plano A. Eu quero aquilo tudo. E o que é que tem um plano de parto? Então, o plano de parto, na minha ótica, porque há planos de parto para todos os gostos e feitios. Se nós vimos um plano de parto no Reino Unido, as pessoas só têm que lá pôr 3 ou 4 coisas, que é quer amamentar, quer fazer contacto pele com pele, quer parir na água, na piscina, seja o que for. Em Portugal não é bem assim. Em Portugal, o plano de parto deve ser feito numa lógica de opting out, ou seja, o que é que eu não quero. Porque, por defeito, entrando num hospital, nós já vamos ser submetidas a uma data de intervenções. Sim. E, portanto, nós temos é que dizer quais é que não queremos e temos que pensar sobre elas anteriormente para sabermos muito bem se aquilo se adequa ao nosso caso ou não. Se adequar, tudo bem, então a intervenção não é desnecessária. Se não se adequar, então ela é desnecessária e, portanto, se calhar eu não a vou querer, não é? E, portanto, vou pôr no meu plano de parto que não quero aquela intervenção. No fundo, o plano de parto também tem depois as nossas preferências, por exemplo, se eu quero fazer contacto pele com pele, se eu quero ter 2 acompanhantes ou 3 acompanhantes, se eu quero ter sempre as luzes apagadas, ou se eu quero levar, sei lá, a minha aparelhagem e ter música, ou este tipo de coisas. Nós podemos pôr isto tudo no plano de parto. Sim, mas é muito comum as pessoas quererem levar algum aparelho para ouvir música. Agora é mais o telemóvel, leva uma coluna, mas... Eu não tive tempo para nada disso, nem pensei em música, nem em música. Eu nunca pensei. Mas porque foi um parto rápido? 3 horas. 3 horas, passar 3 horas já estava o filhote cá fora. Pronto, isso quase nem dá tempo para escolher a playlist. Exatamente, não deu tempo para nada. O meu marido supostamente ia almoçar e depois foram-no buscar a correr, porque já nem deu. Mas vamos adequar expectativas para quem nos está a ouvir. A maioria dos partos não demora 3 horas, demora bastante mais. O meu até ali foi tudo rápido, depois a seguir foi aqui com alguns contratempos. Então, o plano de parto diz aqui então aquilo que não quer que aconteça. Portanto, já falámos aqui um bocadinho da epidural, não é? Sim. A pessoa pode dizer que não quer tomar epidural. Sim, e também pode dizer que quer. E pode dizer que quer. Falou-nos que existem outros fármacos, outras coisas para aliviar a dor? Sim, mas isso fármacos não é comigo, mas existem outros fármacos para aliviar a dor, portanto, sim. A pessoa pode também investigar sobre isso? Sim, e devem falar com o anestesista, porque há fármacos que não fazem sentido para certas pessoas ou em certas situações e que noutras situações podem fazer. Aquilo que é o mais comum é, sem dúvida nenhuma, a epidural. Depois temos os métodos não farmacológicos de alívio da dor. E é para isso muitas vezes também que as doulas estão presentes, porque têm um maior conhecimento daquilo que pode funcionar e como funcionar. O rebozo, que é fantástico, é uma coisa maravilhosa. Até porque o rebozo dá para fazer uma outra coisa, que é colocando aqui debaixo dos braços, dá para, se tivermos um arnês no teto, dá para suspender e a grávida consegue ficar numa posição de cócoras sem fazer força nas pernas. Por exemplo, temos um hospital que já tem um arnês. Se for assim, se der para uma coisa alta, tenho lá um na minha casa, que eu antes tinha um banco de balanço, mas o arnês ficou lá posto. Dá para fazer aí. Dá para fazer assim e ficar, pronto. Mas não podem ter bebés à minha casa. Dá para pôr, por exemplo, o rebozo também na barriga e elevar um bocadinho a zona pélvica quando as grávidas já estão com aquelas contrações muito chatas ali no fundo da barriga, quando o bebé já está a encaixar, dá para fazer ali um bocadinho de pressão no fundo, mas isto é tudo uma coisa muito subtil. Quando eu digo um bocadinho de pressão, cuidado, porque normalmente os homens que tentam fazer isto, eles fazem demasiada pressão e não convém.
Mas estão nervosos, não é? Claro. Isto pode aliviar imensa dor no trabalho de parto. Depois temos o quente e o frio, uma botija de água quente ou água fria. Temos o chuveiro, portanto o duche ajuda imenso também no alívio da dor. A música também relaxa muito certas pessoas, pois há pessoas que se irritam com música. Claro, há aquelas que adoram meditação e aquelas que detestam meditação e que ficam irritadas com a meditação. Cada grávida depois tem a sua experiência. Sim. Então, falando aqui deste tema, que é a violência obstétrica. Quando é que há violência obstétrica? E se é crime? Então, a violência obstétrica, no fundo, assim, uma concepção mais ampla, é a apropriação dos processos reprodutivos das mulheres por profissionais de saúde. Isto significa que, quando não nos dão opções, quando não nos deixam escolher, quando nos dizem agora vou-lhe fazer isto, agora tem que ser assim... E às vezes nem dizem que agora vou fazer. Isto é violência obstétrica. E se não disser... As mulheres não sabem, não é? Elas vão seguir Elas vão lá... O médico supostamente sabe tudo, né? Ele está a avaliar e vai sugerir o melhor. Sabem, eu no início, portanto quando comecei a trabalhar nesta área, as mulheres contactavam-me e quando me contactavam elas tinham tido um parto há 3 anos, há 4 anos, há 5 anos e queriam perceber o que é que podiam fazer, se tinham sido vítimas de violência obstétrica ou não. Elas agora telefonam-me ainda do hospital, quando as situações estão a começar a acontecer. Ou seja, elas dizem, eu já estou a ser vítima de violência obstétrica, o que é que eu posso fazer agora? E às vezes não podem fazer nada, porque já não conseguem sair do hospital ou porque não têm outro hospital. Então aqui na zona de Lisboa, sabem que a situação está complicada, não é? Sim. E em 2019 teve semelhante, portanto isto não é propriamente uma novidade, já aconteceu mais vezes. E, portanto, não havendo outra escolha num raio de quilómetros de, sei lá... E é uma responsabilidade estar a sair e depois pode o bebê nascer no caminho e não correr bem ou alguma coisa assim, não é? E muitas vezes percebe-se que já não vai dar para fazer nada. Por isso é que é importante o tal plano de parto. Sim, mas o plano de parto, apesar de ser importante, há muitos hospitais que depois acabam por não cumprir aquilo que lá está estipulado. E até, muitas vezes, ter um plano de parto faz com que as grávidas sofram algum tipo de represálias. Isto acontece em alguns hospitais. Há cada vez mais hospitais a terem agora consulta de plano de parto e, portanto, já respeitam, pelo menos, que as grávidas levem um plano de parto. E que discutam isto com alguém do hospital e que diga, olha, mas isto é viável, isto aqui não é... já aqui vá chegar aqui a um consenso, é isto? Sim, e isto não foi por força, quer dizer, foi por força da lei, porque a lei veio primeiro e acabou por dizer que as grávidas têm direito ao plano de parto e devem discuti-lo com as equipas de saúde, etc, etc. Mas a lei também, alguns num artigo diz que a DGS depois é que fica encarregue de definir qual é o conteúdo dos cursos de preparação para o parto, em que vai falar também do plano de parto, ou seja, os cursos de preparação para o parto atualmente já têm que ter este conteúdo também de falar sobre o plano de parto, ajudar a construir um plano de parto e, embora isto não aconteça em todos os cursos, já há muitos cursos em que isto acontece, porque a DGS depois acabou por fazer um documento orientador em que até tem um plano de parto institucional e, no fundo, aquilo que eu sinto é que os hospitais têm muita resistência a cumprir a lei, têm menos resistência a cumprir uma norma ou uma orientação da DGS. E, portanto, a partir do momento em que a DGS fez isto, os hospitais começaram a criar as consultas de plano de parto. Mas qual é há alguma verdadeira dificuldade ou é só porque já está toda a gente habituada a fazer as coisas de uma certa maneira? É porque estão habituados a fazer as coisas de uma certa maneira, porque não querem agora mais pessoas no serviço, por exemplo, terem mais acompanhantes, porque não querem também ter testemunhas, no fundo, há muito esta questão, tanto que muitas vezes os médicos anestesistas para fazerem a epidural mandam sair toda a gente do quarto. Isso por acaso lembro. Pronto. Também quando os partos são instrumentados por forceps ou por ventosa, pedem aos acompanhantes para sair, mas na lei diz que temos direito a acompanhante mesmo no parto instrumentado por forceps ou por ventosa e até nas cesarianas. E até nas cesarianas? Sim. Olha, isso nem fazia ideia. Sim, sim. Se a grávida quiser ter acompanhante durante uma cesariana, deve-lhe ser permitido ter acompanhante. Aquilo que depois na prática acontece... É que o acompanhante também se calhar não aguenta estar lá, não é? Os acompanhantes normalmente até querem. E no privado isto acontece muito e não há grandes problemas porque há muito mais o hábito também de fazer cesarianas. Temos taxa de cesarianas elevadíssima nos privados, mas depois o que acontece é que a lei diz que é preciso uma autorização do médico responsável e ninguém se entende sobre quem é o médico responsável. Então acabam por não permitir que a grávida tenha acompanhante na cesariana, mas a maioria das grávidas quer ter acompanhante na cesariana. E aquela questão que disse que era uma questão polémica,
a famosa frase que é melhor cortar do que rasgar. Essa é a mais polémica. Esse é o seu trigger. O seu trigger. É, completamente. A minha não consegue ouvir falar sobre isso. Não, e o primeiro artigo que eu escrevi, científico, jurídico, é precisamente sobre isso, ou seja, é a qualificação da episiotomia enquanto forma de mutilação genital feminina à luz do Código Penal, porque efetivamente tem cabimento no nosso Código Penal como mutilação genital feminina. E isto porquê? Porque até 2018 a OMS recomendava, portanto, uma taxa de 10% de episiotomia por país, ou seja, dizia que era um procedimento que já era feito há muitos anos rotineiramente e, portanto, admitia-se que até 10% por cada país era uma taxa relativamente aceitável. Nós tínhamos 73%. 73%? Sim. Isto dados que não são, se calhar, muito viáveis. Um bocadinho mais. É muito difícil recolher dados em Portugal. Sim. Sim. Há essa ideia de que seria bastante mais do que 73, mas 73 são os dados oficiais que nós temos do relatório. É uma discrepância enorme para os 10%. Se tivéssemos 15%, sei lá, 20%. Somos dos piores países. Nós, o Chipre, a Roménia, somos dos piores países em termos de taxa de episiotomia. Entretanto, a OMS em 2018 reviu as recomendações, como vai fazendo de vez em quando, e relativamente à episiotomia, que é a recomendação número 39, diz que não há evidência de que ela seja benéfica em nenhum caso e, portanto, já não recomenda nenhuma taxa. Ou seja, não existem evidências de que a episiotomia tenha algum benefício para nós ou para o bebê. E, portanto, é desencorajado a sua utilização. Só que nós sabemos que há países em que, como Portugal, não é? Em que há este hábito de cortar, porque há esta célebre frase de cortar é melhor do que rasgar. Porque aquilo que alguns médicos e enfermeiras e enfermeiros dizem é que, ao cortar, controla-se por onde é que se faz o corte. Quando rasga, nós não sabemos até onde é que vai rasgar, qual é a extensão. É mais difícil cozer depois, não é? E que pode ser mais difícil também de suturar. O que não é verdade. O que não é verdade. E a evidência diz-nos isso precisamente, é que, regra geral, as mulheres não vão ter lacerações de 4º grau, assim, numa taxa assim tão elevada. Claro que há cuidados que devemos ter, nomeadamente podemos fazer massagem perineal, não devemos parir em posição litotómica, devemos ter liberdade de movimentos, portanto, há todo um modelo que precisa de mudar para acabarmos com as episiotomias. E a questão é esta, é que estes profissionais de saúde não sabem atuar noutro modelo. Eles sabem atuar no modelo em que tem uma mulher em posição litotómica e eles fazem, literalmente, eles fazem o parto. Quem faz o parto não são os médicos, nem são os profissionais de saúde, são as mulheres. Agora, podemos precisar de uma ajuda? Podemos precisar de um parto instrumentado? Podemos, mas não precisamos todas, porque a OMS também diz... com esse pressuposto, não é? Até porque a OMS diz que cerca de 10 a 15% das grávidas vão precisar de algum tipo de ajuda no parto, de um parto instrumentado ou até mesmo uma cesariana. 10 a 15% das mulheres. Não é assim tanto. Para aquilo que nós temos em Portugal, em termos de número de partos instrumentados, não são 10 nem 15%, são muitos mais. Aliás, um relatório que foi feito agora, um estudo durante a pandemia, deu conta de que nós continuamos no pódio dos piores. Nós, Chipre, Roménia... Eu acho que essa comparação Chipre-Roménia já dá. Pois, sim. Pois. Faz-nos aqui pensar um bocadinho, não é? Sim, faz-nos aqui pensar um bocadinho. E então... Perguntei-lhe há bocado qual é que era a dificuldade dos profissionais de saúde em alterarem as práticas, sendo que a Mia também tem aqui no seu site, além desta parte de acompanhamento aos casais e às grávidas, também aos profissionais de saúde, aos enfermeiros, especialistas, ESMOs. Enfermeiros especialistas em saúde materna e obstétrica. Exatamente. Sim, eu tenho uma checklist de boas práticas para cada enfermeira parteira, vejam se efetivamente estão a ter boas práticas no parto, porque há esta ideia de que basta ter conhecimentos técnicos para se ter boas práticas. Mas isso não é verdade, porque se não houver consentimento informado e se não houver uma educação para a linguagem, então também não há boas práticas. E quando eu falo em educação para a linguagem, isto tem tudo a ver com o consentimento informado, que é uma enfermeira pode ser super querida, e eu tenho clientes que me relatam isto. Mas ela era tão querida, Mia, ela até me chamou fofinha, ela fez-me uma festinha no cabelo, eu gostei tanto dela, e ela depois disse, agora vou-lhe fazer um toque vaginal.
E eu não queria, mas acabei por deixar, porque ela também não me deu espaço nem tempo. Supostamente para ser feita. O toque é para acelerar o... Não. O toque não, à partida não deve servir para fazer mais nada, a não ser só um toque para perceber qual é a dilatação. Não há indicação real para, num trabalho de parto espontâneo, eles dizem. fazer. Vou dar aqui um jeitinho que é para acelerar o processo. Mas isso é o chamado o toque maldoso, que é um descolamento de membranas. Isso é uma forma de acelerar o trabalho de parto ou de despoltar o trabalho de parto, de induzir. Mas isso também é uma coisa que tem que ser consentida pela pessoa. Tudo tem que ser consentido pela pessoa. Não há nada que possa ser feito sem consentimento. Aliás, há muitas clientes que não sabem que foram efetivamente induzidas e que me dizem: o médico é que ele adivinhou, Mia. Eu fui à consulta das 39 semanas, ele fez-me um toque, ele disse: olha, você vai parir hoje. Como é que ele sabia? E eu: querida, ele não sabia. Ele não sabia, ele simplesmente fez um descolamento de membranas e, portanto, intuiu que o descolamento de membranas vai demorar ali algum tempo a fazer efeito, mas naquele dia ou no próximo dia, o bebê havia de cá estar fora. E assim acontece. Mas não é por acaso. E depois, quando vamos ver, percebemos mesmo, ok, foi feito um descolamento de membranas e está escrito no processo clínico que foi feito um descolamento de membranas. Mas aquela grávida não foi informada, ou seja, ela não teve tempo para se preparar para uma indução, ela não sabia que aquilo ia acontecer, portanto, não houve consentimento informado e a pessoa tem o direito a decidir se quer ou não induzir o parto ou se quer manter a gravidez até... A mim, por acaso, perguntaram-me isso. Pronto, esta já deve estar quase, mas para a semana, quando vier, se não sei o quê, a gente dá aqui um toquezinho. Dá aqui um toquezinho para isto... Já ia fazer as 40 semanas. Pronto, antes do dia, o meu filho achou que não lhe apetecia toquezinhos e ia nascer. E foi antes disso. Portanto, este trabalho com as pessoas que trabalham com as grávidas também é muito importante. Há muita gente também a procura para isso, que já sente esta necessidade de ser um profissional que é bom tecnicamente, mas também é um bom profissional informado deste outro lado jurídico, deste outro lado humano, porque no fundo é isto tudo que estamos aqui a falar. Sim, as doulas procuram muito e tenho sempre muitas doulas, tenho lotação esgotada, embora eu não queira sempre muitas pessoas, porque eu gosto depois também da partilha, mas faço os cursos para doulas e os workshops para doulas também para falarmos sobre estas questões mais jurídicas e que têm a ver também com o acompanhamento que as doulas fazem nos hospitais e etc. Mas que também precisam de se proteger a elas, não é? Claro. E precisam de conhecer a lei, como é óbvio. Claro. E depois também enfermeiras especialistas em saúde materna e obstétrica, médicos não tanto, mas há cada vez mais agora no curso de saúde, mais estudantes de medicina que procuram efetivamente esta informação e que organizam workshops e convidam para falar sobre estes temas porque têm muito interesse em perceber o que é violência obstétrica e em preveni-la, ou seja, eles dizem: eu não quero fazer isto, mas o que é que eu tenho que fazer para não fazer isto? Como é que eu posso não cair nisto se isto acaba por ser a norma, acaba por ser a rotina nos hospitais? Porque a verdade é que os profissionais de saúde, e nós vemos que isto é um problema também de sistema, não é? Nós temos profissionais de saúde, agora está tudo em greves e estão sempre em manifestações, porque efetivamente temos médicos que estão a trabalhar turnos de 80 horas. Isto não faz sentido nenhum, não é? Claro que eles dormem no hospital, mas 80 horas é demasiado, isto tem que ser denunciado. Portanto, estas pessoas estão muito cansadas. Eu não quero um médico no meu parto que não dorme há 40 horas. Claro, claramente. Porque a probabilidade de haver um erro médico, de haver qualquer coisa, é muito elevada. E por isso é que eles estão a reclamar, porque também não querem depois ser culpabilizados. Mas depois entram também num esquema de rotinas, não é? Para se protegerem eles próprios também, prejudicando de certa forma a saúde das mulheres. Muitas vezes isto não é culposo, ou seja, não há esta intenção. Simplesmente estão a tentar sobreviver, a verdade é esta. E num sistema assim as coisas correm mal e às vezes correm mesmo muito mal. E portanto temos também que ter alguma atenção a isto, porque os profissionais de saúde estão efetivamente muito cansados, precisam de melhores condições de trabalho e só assim é que se acaba com a violência obstétrica, porque senão não há condições sequer para eles poderem ir atualizar conhecimentos. Quando é que eles têm tempo para fazer esses cursos, essas formações? Não têm tempo para dormir ou para viver. Exato. E depois os estudantes de medicina acabam por aprender também e apreender todas estas rotinas de chegar, é tudo muito rápido, desumaniza-se ali aquelas pessoas, porque o importante é que sobreviva agora, não é? Porque é sempre tudo uma grande emergência, mas quer dizer, não têm tempo depois para fazer o resto. E isto também é importante. Na obstetrícia nem tudo
ou quase nunca estamos a falar de urgências. Há algumas vezes em que há realmente emergências, mas estamos a falar de um processo que é fisiológico, natural. Falou lá atrás e que se calhar convém voltar a fazer um underline, a sublinhar, que é o plano de parto, é a ideia de como é que deve ser, mas às vezes há casos que se sobrepõem, há situações médicas e tudo, e aí tem que ser como para a pessoa ficar bem e o bebê ficar bem, não é? Claro, desde que haja consentimento, porque a pessoa pode dizer, pronto, olha, e isto já aconteceu em alguns casos, e depois tenho às vezes médicos que me telefonam a perguntar, olha, estou nesta situação, o que é que fiz bem, fiz mal, ou o que é que eu faço agora? Porque efetivamente numa situação em que para o médico quer fazer uma determinada intervenção e percebe que é o melhor para aquela grávida, mas a grávida recusa, ele tem que aceitar a recusa da grávida. A sério? Sim, porque quem decide é a grávida. Mesmo que isso a ponha em risco. E depois há grávidas que efetivamente se arrependem e dizem, eu devia ter tomado outra decisão porque agora estou a lidar com isto. E outras que dizem, não, eu percebo esta consequência que estou a passar agora, mas eu prefiro assim porque ao menos fui eu que decidi. E sentem-se empoderadas na mesma, apesar daquela consequência. E quando está em risco a vida da pessoa mesmo? Eu acho que aí normalmente as pessoas ouvem os médicos e percebem o que é que... Há situações também, não é? Infelizmente nos partos também há situações. Mas é assim, nessas situações limite em que uma pessoa está quase a ir para o lado de lá, há uma exceção ao consentimento. Pronto, ou seja, o médico salva aquela pessoa, não fica à espera que ela diga sim ou que não, porque uma pessoa pode estar quase a passar para o lado de lá e pronto, olha, mas quer fazer uma transfusão de sangue e a pessoa... não, se calhar nem ouviu e nós não sabemos. Nessas situações, efetivamente está salvaguardado. Não, só para as pessoas também entenderem. Sim, mas são situações, isso não acontece assim todos os dias. Claro, mas acontecendo é uma exceção, claro. Às regras. E então, tem no seu site também, porque estamos aqui a entrar mesmo aqui na reta final, sobre reclamações. Sim, fiz um manual para reclamar, um guia prático para reclamar, porque... Para reclamar do quê? Para reclamar da violência obstétrica, mas não só. Portanto, de outras questões de saúde, quando as pessoas são mal atendidas, são maltratadas num serviço de saúde, seja ele qual for, público ou privado, para fazerem reclamações. E porquê? Porque eu comecei a perceber que as pessoas não sabem reclamar. Aliás, eu às vezes escrevia, sei lá, fazia um post ou uma coisa qualquer nas redes sociais e dizia, pá, reclamem à ARS. E depois recebia mensagem a perguntar, o que é ARS? É o IRS. E eu comecei a perceber, pera, as pessoas não sabem, há pessoas que não sabem reclamar, que não sabem a quem reclamar, não sabem como, não sabem o que esperar. É obrigatório, não é? Como nós sabemos, haver ou um livro de reclamações ou alguma coisa que diga, se tiver alguma reclamação, envie para aqui, mas não é toda a gente que sabe pesquisar isso e procurar isso nas várias instituições com as quais lidamos. E hoje, livro de reclamações, meninas. Sim, já não há. Século XXI, está tudo online. Sim, mas tem que haver ali alguma coisa a ter reclamações, não é? No próprio site. Sim. Mas efetivamente percebi que aquilo veio ajudar muitas pessoas a fazerem reclamações. Simplesmente, porque é importante, porque se os serviços não tiverem feedback, eles também não sabem o que é que estão a fazer mal. E quando as coisas correm bem, elogiem também. Porque também é importante. Eu, por exemplo, eu estive internada agora há relativamente pouco tempo e gostei da forma como fui tratada, do serviço, principalmente pelo consentimento informado. É que ninguém me tocava sem me perguntar, sem me dizer... Sabiam quem era? Não sabiam. Toda a gente que entrava naquele quarto... Está aqui a doutora Mia, é melhor não. Disso. Eu percebo que agora, e nas escolas de enfermagem e mesmo os médicos mais jovens têm muito já esta educação para o consentimento. E então para tocarem perguntam e dizem, olha, agora eu gostava de lhe desinfetar aqui esta zona, para colocar um catéter, para não sei o quê, como é que prefere? E até perguntavam, prefere o braço esquerdo, o braço direito? E eu, uau, isto é um sonho, realmente. Claro que há pessoas que vão dizer, sei lá, faça como quiser, não quero saber. E está tudo bem. Eu posso escolher, olha, prefiro no braço direito porque não sei o quê. E gostei muito deste serviço. Então, obviamente, deixei no livro de elogios que gostei muito daquelas enfermeiras, do serviço, que foi espetacular. Isto é importante para o hospital saber, ok, estas enfermeiras efetivamente têm uma boa prática. E também é ótimo fazer-se o contrário, que é, ok, aquela enfermeira teve uma má prática comigo, tratou-me mal, fez-me algo sem consentimento, eu faço também uma reclamação no livro de reclamações. E posso também reclamar depois à Ordem dos Médicos, à Ordem dos Enfermeiros. Há muito sítio para onde reclamar de tudo e mais alguma coisa. Então, o guia o que é que tem? Tem para quem reclamar consoante a situação? O passo a passo para reclamar, tem os links direitos para as pessoas poderem logo ir às páginas certinhas e fazerem a reclamação. E tem lá os tipos também de crimes mais comuns. Aí os crimes já é mais difícil, a pessoa para fazer uma queixa-crime, claro que pode fazer sozinha, mas convém sempre depois ter uma ajuda de um advogado ou de uma advogada para certas situações. Nestas situações, o que é crime?
porque nem tudo é crime, não é? As intervenções sem consentimento, por exemplo, a coação, o dizerem, mas não quer, olha que se não quiser isto, o seu bebê vai morrer. É crime? Sim, sim. A ameaça também, ofensas à integridade física, como por exemplo a manobra de Christeller, que é aquela manobra em que se põe em cima da barriga da grávida, fazer imensa força para empurrar o bebê, isto também é crime. Sério? Uhum, sim. E não é recomendado nem pela Ordem dos Médicos, por acaso. Nem pela Organização Mundial da Saúde, nem... Isto é mesmo... Mas porquê é que as pessoas fazem isso? Cada um tem as suas ferramentas, Não é? Não, porque a mim não me aconteceu nada disso, mas é uma coisa que muitas pessoas falam que, pronto, pensei que fosse uma coisa que fosse sendo, lá está, recorrente, ou que às vezes estamos a falar de coisas que no passado eram aceitáveis e que hoje já sabemos melhor, não é? E as pessoas às vezes demoram um bocadinho a mudar o chip. Isto era aceitável na Idade Média. Agora já foi há um bocadinho de tempo. Já ultrapassámos a Idade Média, já. Por isso é que eu digo que às vezes ainda estamos um bocado na Idade das Trevas relativamente a muitas coisas na obstetrícia em Portugal. Portanto, ainda estamos muito, muito lá atrás. É, com tantos cursos, tantos... Bem, exatamente. Então, Mia, fazendo um resumo do que é que temos no seu site e para que é que a podem contactar, em que formato e no fundo, para quê? Então, eu estou dos dois lados da barricada, não é? Exato, Estou no pré, portanto, para evitar que as pessoas passem por situações de violência obstétrica, que estejam informadas, que escolham um bom hospital, que façam um plano de parto, que exijam aquilo que são os seus direitos de ir conhecer o hospital, de fazer a consulta de plano de parto e etc. Portanto, nas sessões de Nascer com Direitos, também tem as sessões PMA com direitos para pessoas que não conseguem engravidar e querem perceber daquilo que existe na procriação medicamente assistida, o que é que podem escolher, os dilemas éticos, quais são as opções, no fundo, que têm e juridicamente o que é que a lei tem consagrado relativamente à procriação medicamente assistida. Tem as sessões a engravidar com direitos para pessoas que, como eu, gostam de ter já as coisas todas planeadas, não é? Sim. Portanto, eu já tenho a lista de 20 nomes para filhos, não vou ter 20 filhos, obviamente, mas há pessoas que também gostam já de saber, ok, se eu engravidar depois, para onde é que eu vou? Porque não tenho médico de família, não tenho isto, não tenho aquilo, o que é que eu posso fazer? Portanto, ainda não estão grávidos, mas já estão exato, a planear. Já estão a planear uma gravidez. E depois nas sessões de Nascer com Direitos, vemos o plano de parto, falamos sobre qual é o hospital mais adequado para aquele casal. Isto tem a ver com muitos fatores, logicamente, não só económicos, mas também de distância, fatores geográficos e de preferências. E depois tenho também os workshops para doulas e para ESMOs e tenho lá os materiais, os recursos gratuitos para as pessoas fazerem download. Do outro lado da barricada, sou a advogada e, portanto, se as coisas correm mal, se há violência obstétrica, se as pessoas são maltratadas durante o parto ou na gravidez, então aí as pessoas podem contactar-me para marcar consulta jurídica, para perceberem quais é que são as opções que têm a nível judicial ou extrajudicial, porque nem tudo vai para tribunal. Pronto, muito bem. Ficou aqui. São muitas coisas, São muitas. Mia. Olha, nós temos que terminar. Foi um gosto falar consigo. Foi um gosto e um abrolhos. Muito obrigada. obrigada. Acho que ainda havia aqui muita coisa para falar, mas pronto, foi o tempo. Fica para outra Foi vez. o tempo que temos. Tem que vir cá ao programa da noite para reclamar, aqueles reclamam ali um bocadinho e assim já, quando está aos direitos. Desejamos tudo bom, Mia, está bem? Obrigada. Felicidades. Temos todo o prazer em recebê-la de volta para voltarmos a falar sobre estes assuntos e os outros que estavam aqui na lista e que já não chegámos lá. Pronto, nunca dá tempo para tudo. Nunca dá tempo. Obrigada. E nós temos a certeza que isto foi completamente esclarecedor. Isto é um programa a ser partilhado. Brevemente estará disponível no YouTube e esteja atento para partilhar e, pronto, abrir os olhos às pessoas, não é? Exatamente, e se já está grávida, se conhece alguém que está grávida, algum casal, alguma família, esta é a altura certa, exatamente para prevenir, como nós explicámos aqui, para ter a certeza que o seu parto corre, como a Mia diz, em que a grávida é a protagonista do seu parto. Exatamente. Exatamente. É o que deveria ser, não é? E é o que deveria ser sempre. Quanto a nós, voltamos no próximo programa. Pelas 15 horas, não perca e até lá veja as nossas redes sociais, partilhe tudo isso e olha, seja feliz e esteja sempre atento. E se vai ter um bebê, que corra tudo bem, é o que nós desejamos. Beijinhos.